Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós faremos a leitura e a exposição dos versos de 1 a 14. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante de um texto da Sagrada Escritura, conhecido, Senhor, pela cristandade. E embora ele seja conhecido, nós ainda devamos ser provocados, Senhor, por essa verdade, porque por vezes nós temos tropeçado e cedemos às angústias pecaminosas que provém de uma visão focada na terra. Por isso nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. As palavras do pregador têm pouco efeito se não forem acompanhadas pelo poder do Teu Espírito e pela fidelidade que provém da Tua santa palavra. Nós rogamos que o Senhor opere nos corações daqueles que Te temem, a fim de que eles descansem em Ti, Senhor. A fim de que eles aprendam a singularidade de Jesus e o quanto isso é um deleite e um alívio para aqueles que o seguem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2017, um frade dominicano conhecido como Frei Beto escreveu um livro com um amigo que era budista. Ele escreve em um artigo publicado pelo Globo as seguintes palavras: Sou um católico que reza todos os dias para que Deus faça de mim um cristão. Meu amigo, o jornalista Heródoto Barbeiro, é budista há 40 anos. Decidimos nos fechar durante 3 dias no convento dos frades dominicanos de São Paulo e debatemos as convergências e diferenças entre budismo e cristianismo. Prestem atenção, irmãos, no que ele diz. Não encontramos propriamente divergências. O resultado está contido no livro O Budista e o Cristão, um diálogo pertinente. Não encontramos propriamente divergências.
Irmãos, essa conclusão só pode ser real para alguém que não leva em conta as reivindicações do próprio Jesus feitas nos evangelhos. Alguém que não lê os evangelhos e não aprecia, valoriza ou nota as reivindicações que o próprio Cristo faz de si mesmo. Irmãos, Jesus não é meramente um sábio que viveu no primeiro século, um revolucionário que ensinou as virtudes da fé, esperança e amor. Jesus é o único caminho pelo qual os homens conhecem a Deus, se relacionam com Deus e viverão eternamente com Deus. Jesus é um Salvador sem igual, porque Ele é incomparável. Incomparável. Nós estamos vendo um pouco disso ao observar o Evangelho de João. Nós temos exposto um recorte do Evangelho de João, capítulo 13 até o capítulo 17, que trata das palavras de despedida do Salvador. Nós começamos no capítulo 13 e agora, depois de 4 sermões, no capítulo 13 nós chegamos ao capítulo 14. E as palavras de Jesus, no capítulo 14, registradas pelo apóstolo João, demonstra que Jesus é alguém sem igual, irmãos. Ele não é igual a Siddhartha Gautama, o Buda. Ele também não é igual a Maomé, o profeta islâmico. Jesus não é apenas um mestre, ele é um salvador sem igual, porque ele não possibilita a salvação, ele garante a salvação daqueles que nele creem. Em João 14, as palavras de Jesus afirmam e deixam muito evidente a sua singularidade. Há 3 verdades que Jesus diz aqui que devem confortar os discípulos e elas têm tudo a ver com aquilo que Jesus é e faz. A primeira verdade que nós veremos nos versos de 1 a 4 é que Jesus garante que seus discípulos tenham um destino eterno. Repito, Jesus garante que seus discípulos tenham um destino eterno. A obra de Jesus, meus irmãos, ela não é uma possibilidade de salvação. Ela é uma garantia de salvação, uma garantia de vida eterna. Aqueles que creem e seguem o Senhor Jesus Cristo têm um destino celestial. O destino dos seguidores de Jesus é uma vida de comunhão eterna com Deus. Mas antes de Jesus falar das moradas celestiais, Jesus dá 2 ordens aos seus discípulos. Não se turbem o vosso coração e crede. São 2 ordens que aparecem. Os discípulos certamente estavam preocupados e abatidos. Irmãos, há pouco o Senhor Jesus tinha dito que um deles era um traidor. Nos versos anteriores ao capítulo 14, se você notar aí, as partes finais do verso 13, Jesus diz para o apóstolo Pedro que ele vai negá-lo em algumas horas. Essas palavras estão sendo ditas não mais do que 20 horas antes da crucificação, irmãos. Em pouco tempo, o coração dos discípulos seria destroçado, eles estavam perdidos, angustiados, o Senhor estava falando para eles, depois de falar que um era um traidor e que o outro negaria, que ele os deixaria, e que eles não sabiam para onde ele estava indo. Então o Senhor confronta o coração deles, a que eles não fiquem perturbados, eles devem crer. A palavra que o texto de João usa para se referir à perturbação aqui, a angústia, a esse turbar do coração, é a mesma palavra que João usou para se referir à angústia de espírito de Jesus lá no verso 21 do capítulo 13. Isso indica, irmãos, que a angústia em si não é pecaminosa. Ficar angustiado não é necessariamente pecar. Mas a razão pela qual nós ficamos angustiados, sim. Note, por exemplo, a diferença. A angústia de Jesus era resultado da sua consciência e sabedoria daquilo que viria a acontecer. Ele seria traído por um amigo. Ele seria negado por outro. Ele seria levado à cruz, crucificado, assassinado, como um criminoso. Mas a angústia dos discípulos era resultado da incredulidade do coração deles. Os discípulos não estavam confiando em Jesus.
Jesus se angustiou porque ele sabia qual era a sua missão e quais eram as dores que ele deveria encarar. Mas os discípulos estavam sem saber o futuro e desconfiando do cuidado do próprio Senhor. Eles não estavam crendo, portanto, a angústia deles era pecaminosa, diferente da angústia de Jesus. É verdade, irmãos, que os discípulos ainda não entendiam tudo, mas a fé deve ser mantida mesmo quando falta a nossa compreensão. Quem aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Nós não garantimos o futuro. Mas se você tem um Senhor que sabe, como deve estar seu coração? A falta de compreensão não é uma justificativa para a falta de fé, irmãos. Então Jesus disse para eles: credes em Deus, crede também em mim. Note uma coisa maravilhosa que o Evangelho de João faz. Ele mostra que a angústia de Jesus é a razão pela qual a nossa angústia não precisa existir. Ele foi angustiado para que nós não fiquemos angustiados. Ele foi angustiado para que ele pudesse dizer a nós: não se turbe o vosso coração. A angústia de Jesus, meus irmãos, era uma angústia sacrificial, mas a nossa normalmente resulta da insegurança e dos temores que vêm de um coração incrédulo. Incrédulo sobre o futuro, sobre o que vai acontecer amanhã, sobre se determinada situação se resolverá ou não. Nós ficamos turbados, atribulados, aflitos, porque queremos antecipar o futuro, quando há um só Senhor que conhece o futuro, e Ele diz: o teu trabalho é descansar em mim. Mas nós precisamos aprender, irmãos, que todo imperativo evangélico, isto é, toda ordem, vem acompanhado de um indicativo. Jesus não apenas disse que eles não deveriam ficar angustiados e aflitos de alma. Jesus diz por que eles não devem ficar angustiados. Eles não devem ficar angustiados porque o Senhor já garantiu o destino deles. Ele já garantiu a morada celestial. Ele diz que vai preparar morada e voltará para levá-los com Ele. Para quê? Para que onde Ele esteja, eles também estejam. O preparar moradas aqui, irmãos, é a forma como Jesus expressa a sua própria ascensão. Não é que Ele chegou lá no céu e está fabricando as nossas casinhas agora. Não, não é isso não. A própria ida de Jesus é o preparar as moradas. Ele preparou o céu para receber os santos que outrora eram considerados injustos, mas agora, por causa da sua justiça, são considerados justos. As moradas se referem ao lar celestial, ao céu ou o novo céu e a nova terra onde o Pai Jesus está e aonde Jesus estava indo. Isso é um indicativo, irmãos. Jesus não está dizendo que talvez isso aconteça. Ele está dizendo que é assim que as coisas vão acontecer. Eles precisam crer e se crerem, eles não ficarão angustiados e aflitos. Mas em algumas horas o desespero bateria fortemente à porta dos discípulos, irmãos. E seria bastante intenso. Jesus seria preso, os discípulos dispersos, e eles veriam o seu mestre morrer na cruz maldita. O Senhor estava antecipando isso para ele. Mas eles deveriam ter calma, porque afinal de contas, a cruz não era um sacrifício acidental, mas a conquista intencional e gloriosa da reconciliação, da graça, do perdão que culminaria em uma morada permanente e eterna nos céus com Deus. Essa esperança deveria manter os seus corações firmes. Eles precisavam apenas confiar quando faltava-lhes o entendimento. Confiar em Deus e confiar em Jesus. Perceba, irmãos, que o objeto da fé é Deus e Jesus igualmente. E nisso, o Evangelho de João iguala Jesus ao próprio Deus. Entende por que não há ninguém igual a Jesus? Não há ninguém. A cruz de Cristo, irmãos, é um sinal de que a conquista de Cristo foi definitiva. Nós vamos morar com Deus.
Nós vamos morar com Deus. Jesus preparou a morada e prometeu retornar para buscar os seus. Essa não é uma promessa feita só aos apóstolos, mas é uma promessa a todos nós. E essa deve ser a razão para blindar os nossos corações contra as ansiedades e angústias das incertezas que esse mundo traz, meus irmãos. Cristo garante o destino celestial dos seus discípulos. Portanto, nós não precisamos temer nem mesmo a morte, as doenças ou a perseguição. Como disse o pastor batista recém-falecido, John MacArthur, a única coisa que a morte faz ao crente é entregá-lo a Jesus. A única coisa que a morte faz ao crente é entregá-lo a Jesus. Mas o nosso coração sucumbe e fica angustiado com muita frequência por inseguranças diversas, irmãos. Nós tememos pela nossa saúde, pela insegurança do mundo, pela violência. Mas nós só seremos refém do medo se nós não confiarmos no destino que Jesus já garantiu. Nós não precisamos temer nem mesmo a crueldade de assassinos que friamente matam um cristão apenas em defesa dos seus valores, apenas porque ele sai em defesa dos seus valores. Foi isso que nós vimos essa semana, irmãos, com o assassinato frio de Charles Kirk. Kirk deixou a esposa e 2 crianças. Mas sabe de uma coisa? Pense como que aquela mulher está se sentindo agora. Como que o coração dela está dilacerado e angustiado. A dor dela é real. Talvez ela pense, como eu criarei os meus filhos agora sem meu marido? Imagine a dor dessa mulher, que provavelmente, irmãos, é uma irmã nossa. Imagine. Mas sabe de uma coisa? As palavras de Jesus de João 14 podem ser ditas para ela. Não se turbe o coração. Confie em mim. Porque o Kirk já está bem. Ele já adentrou a morada celestial. E você vai chegar lá também. Descanse. Ele já está comigo. Eu estou cuidando de tudo. Isso pode ser dito até para uma mulher que está passando por uma situação dessa, irmãos. Mas por que o nosso coração às vezes não consegue alcançar níveis de confortos tão grandes em situações tão adversas e duras na vida, irmãos? Alguns cristãos certamente têm uma fé mais fraca do que outros. E aqueles que têm uma fé mais fraca, uma confiança mais fraca, vão possuir menos confortos. Como que eu faço então para ter uma fé forte? Eu digo assim, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer. Positivismo? Não, irmãos. Não. Você precisa olhar e continuar olhando. E olhar de novo para Jesus. Entende? Não tem a ver com conhecer os ensinos de Jesus apenas. Tem a ver com olhar para Ele e ver os resultados de quem Ele é e do que Ele fez. Nós podemos viver sem medo, irmãos, se nós percebermos o tamanho das conquistas que Jesus fez e deu a nós. Nós podemos ter um único trabalho, descansar nele, porque Ele garantiu o nosso destino eterno. Foi isso que nós vimos nos versos de 1 a 4. Jesus é um Salvador sem igual, porque Ele garante que seus discípulos tenham um destino celestial. Agora, nos versos 5 a 11, nós veremos um outro aspecto da singularidade de Jesus, irmãos. Ele é um Salvador sem igual, porque Ele garante que seus discípulos conheçam o Pai. Ele garante que os seus discípulos conheçam o Pai. Como Jesus pode garantir que aqueles que creem nele e o seguem conheçam o Pai? Isso fica claro no diálogo que o Senhor tem com 2 dos seus amigos, Tomé e Filipe. Cada diálogo demonstra um aspecto da singularidade de Jesus em fazer o Pai conhecido. Por que Jesus faz o Pai conhecido? Preste atenção no texto da Escritura e veja o que disse o Tomé. No verso 4, irmãos, Jesus tinha dito, vocês conhecem o caminho. Mas agora no verso 5, o Tomé emenda, dizendo, Senhor,
Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Quem está certo? Jesus ou Tomé? Eles sabem ou não? Eles conhecem ou não o caminho? Então Jesus responde a eles, com um texto bastante conhecido pela cristandade: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Note, irmãos, Jesus diz 3 coisas que estão conectadas, mas elas são, de acordo com a linguagem do texto, necessariamente consideradas coisas diferentes. Jesus é o caminho, e a verdade, e a vida. As 3 estão conectadas, mas apresentam 3 características singulares acerca de Jesus. E, rapidamente, vamos falar de cada uma delas. Preste atenção em uma coisa, irmãos. Jesus não é um caminho. Você já ouviu a falácia de que todos os caminhos levam a Deus? Ou isso está certo, ou Jesus está certo. As afirmações são excludentes. Porque o Senhor está dizendo que Ele é o caminho, não um caminho. O Senhor reivindica que não há outro meio de conhecer a Deus senão por Ele. Cristo é um meio exclusivo. E isso é Ele mesmo que reivindica. Mas note uma coisa, irmãos, às vezes nós pensamos do caminho como algo muito errado. Nós pensamos que Jesus é a ponte. E a gente passa por essa ponte e chega até Deus. Não entenda errado. Jesus, antes de ser o caminho que nos leva até Deus, Ele foi o caminho que trouxe Deus até nós. Porque Ele é Deus encarnado. Deus veio até nós em Jesus Cristo. Cristo não é meramente uma ponte que nos leva a Deus. Cristo é o homem que trouxe Deus até nós, porque Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Somente por Cristo nós podemos chegar a Deus, irmãos. Somente por Cristo. Mas somente em Cristo nós também podemos conhecer a Deus. Se o caminho tem a ver com ir, a verdade tem a ver com conhecer, irmãos. Cristo é, portanto, a verdade absoluta. A verdade não é relativa. Cristo é a verdade. E a verdade é absoluta, salvadora e gloriosa. A verdade é o próprio Jesus. Além disso, irmãos, não há vida alguma fora do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único que pode nos fazer participantes da vida de Deus, isto é, da vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mais ninguém é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus rebate ainda a Tomé no verso 7. Ele diz: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Olha só, se vocês tivessem me conhecido, vocês também conheceriam a meu Pai. Mas ele termina o verso dizendo o quê? Desde agora vocês o conhecem e têm visto. Como assim? Como assim têm visto? Eles têm conhecido, mas eles não entendiam. Sabe quando alguém está contando um caminho para você, e aí a pessoa fala de um lugar, você fala, não conheço esse lugar, mas é um caminho que você passa sempre. E na verdade você já viu, mas aí alguém fala assim, não, é ali, passando por ali, aí você fala, entendi. Estava faltando isso para os discípulos. Eles estavam o tempo todo expostos a esse conhecimento. Eles não estavam entendendo tudo. O tempo todo. Então Jesus diz, vocês conhecem, eles ainda só não perceberam. É isso que está acontecendo aqui. Eles tinham andado com Jesus, irmãos. Eles tinham visto as obras de Jesus. Eles deveriam, nessa altura, ter aprendido que Jesus é a resposta, que Jesus é o lugar, que Jesus é Deus, que Jesus revela a Deus. Eles foram lentos em perceber a natureza da exposição que eles receberam. O tempo todo eles estavam andando com o próprio Deus e conhecendo o próprio Deus e não estavam percebendo isso. Talvez você diga, nossa, mas os apóstolos são devagares, né? São lentos em aprender. Quem dera fosse só eles, irmãos.
nós também somos lentos em perceber que Jesus Cristo é singular e que as respostas só são encontradas nele. Os problemas do nosso coração só são resolvidos em Cristo. Cristo ser o caminho, a verdade e a vida, irmãos, significa que somente nele existe solução para os nossos pecados e para o nosso relacionamento com Deus. Você não encontrará solução em nenhum outro lugar senão em Jesus. Você não encontrará solução na sabedoria espiritualista de Buda e de qualquer outra religião mística. Você só encontrará isso em Jesus. Somente Ele pode nos levar ao conhecimento de Deus em verdade. Somente Ele pode nos oferecer a vida verdadeira. Jesus é um Salvador sem igual. Mas essas verdades, irmãos, implicam que ninguém será salvo por outro meio. Talvez você diga, pastor, eu entendi isso. Sim, mas por que você vê e talvez você mesmo queira ser salvo pela sua própria moralidade, educação, comprometimento religioso e boas obras? Se Jesus é o único caminho. Perceba que quando essas coisas são usadas como meios de salvação, elas são nada mais, nada menos do que a criação de caminhos falsos para a salvação. Só Jesus é o caminho. Nenhuma dessas coisas, por melhores que elas sejam, moralidade, educação, comprometimento religioso e boas obras, podem levar o homem à salvação, podem levar o homem ao conhecimento de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que é meu vizinho e ele é um trabalhador honesto, sincero, não faz mal para ninguém. Não, irmãos. Ele não pode conquistar a moralidade celestial, a morada celestial, porque ele é um trabalhador honesto. Não pode. Não há salvação fora de Jesus. Não há, irmãos. Você entende que não há salvação em religiões que negam a Jesus? Não há salvação. Jesus é um Salvador sem igual, porque Ele é único e Ele é o único meio. Mas se nós realmente vivermos de acordo com essa verdade, se você realmente entende isso, então por que você não está proclamando o único meio exclusivo de salvar pessoas na sua casa, para os seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola? Se você tem essa informação de que somente por Ele, por que você não está contando isso para as pessoas? Entende, irmãos? O mundo está tentando dar soluções para os problemas do coração, mas só Jesus é a resposta. E se nós realmente entendermos aquilo que Jesus disse aqui, nós vamos proclamar isso para o nosso próprio coração e vamos proclamar a mensagem do Evangelho, que é Jesus, para outras pessoas, porque só por meio dele Deus pode ser conhecido. Cristo é o único e exclusivo meio do conhecimento de Deus. E é isso que ele diz aqui. Mas agora tem um segundo diálogo. Nos versos de 8 a 11, tem o diálogo com Filipe. Filipe, então, pede para que o Senhor mostre o Pai. E Jesus responde a ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Parece até que Jesus fala com certa decepção. Filipe, é sério? Você não consegue enxergar que eu e o Pai somos um? Como você pede para que eu mostre o Pai? Irmãos, uma coisa muito importante. O Pai e o Filho são distintos. São distintos, mas eles estão completamente unidos. A resposta de Jesus demonstra que o Pai só pode ser visto no Filho. O Pai é visto em perfeição no Filho, porque o Filho faz as obras do Pai, é isso que o texto diz. O amor, a graça, a justiça, a santidade, a fidelidade, o poder, a glória e a majestade do Pai são vistas no Filho. O Filho realiza as obras do Pai, e por isso eles devem crer por causa das mesmas obras. É isso que o Senhor Jesus diz. Note, irmãos, que essa é uma visão exaltada da pessoa de Jesus. Extremamente exaltada. Essa é a visão que João nos oferece. Ninguém pode conhecer o Pai senão por meio de Jesus. E isso é prova cabal da divindade do Senhor. Um homem só pode revelar a Deus se ele mesmo for Deus.
Isso faz Jesus um Salvador sem igual, porque ele é Deus junto com o Pai. Eles são distintos, mas profundamente unidos. Ninguém, irmãos, pode ter o Pai se não tiver o Filho. Ninguém pode ter o Pai se primeiro não tiver o Filho. Ninguém pode. Ninguém pode ter o Filho se não recebê-lo como o Messias aguardado. É por isso que os judeus que negam que Jesus é o Messias divino, irmãos, não podem ser salvos. Eles não podem ser salvos. Os judeus que não aceitam Jesus como o Messias divino não podem ser salvos. A doutrina da Trindade, ignorada nos círculos evangélicos, é um elemento essencial da fé cristã, irmãos. Jesus é um Salvador sem igual, porque ele é o Filho de Deus, o Deus Filho revelando o Pai aos seus discípulos. Entenda, essa doutrina não é uma doutrina secundária, é uma doutrina fundamental da fé cristã. Se Jesus não é Deus, não há doutrina da Trindade. Mas se há doutrina da Trindade, Jesus é Deus. Como o homem poderia ser salvo por um mero homem? Como um mero homem poderia revelar a Deus, irmãos? A cristologia, a doutrina de Cristo de João, é a doutrina de um Cristo exaltado, o único que revela o Pai. Jesus é um Salvador sem igual, portanto incomparável. Nós vimos, irmãos, duas verdades. Jesus é um Salvador sem igual porque ele garante que os seus discípulos tenham um destino eterno. Jesus também é um Salvador sem igual porque ele garante que os seus discípulos conheçam o Pai. Por fim, nós veremos a última lição. Jesus é um Salvador sem igual porque ele garante que seus discípulos continuem a missão do reino. Ele garante que os seus discípulos continuem a missão do reino. As palavras de Jesus, irmãos, têm um tom de comissionamento aqui. Por vezes os leitores se concentram na parte que fala que as obras maiores do que as que Jesus fez serão feitas. Mas nós deveríamos nos concentrar na razão por que essas obras maiores são feitas. E a razão é mais importante. A razão é que Jesus vai junto do Pai. Veja o que diz o verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Por quê? Essa é a razão. Porque eu vou para junto do Pai. Isso quer dizer, irmãos, que a diferença entre as obras de Jesus e as obras maiores que serão feitas depois, não é meramente uma distinção entre as obras de Jesus e as obras dos discípulos. Na verdade, é a diferença entre as obras de Jesus em seu ministério e as obras que ele continuará a fazer por meio dos seus discípulos, na sua ascensão. Por isso elas serão maiores. A morte, a ressurreição, a ascensão do Senhor e o envio do Espírito Santo, irmãos, coloca os discípulos em uma nova esfera escatológica, em uma nova realidade. E nós vemos isso no começo do livro de Atos. Após o Pentecoste, Pedro prega para 3.000 pessoas e essas 3.000 pessoas são batizadas. Esse tipo de conversão em massa nunca aconteceu no ministério de Jesus. Mas é Jesus que enviou o seu próprio Espírito, que por vezes é chamado de o Espírito de Cristo, e habilitou os apóstolos para realizarem obras grandiosas como estas. Do mesmo modo, os apóstolos fizeram grandes milagres. Lembre-se que as pessoas eram colocadas na rua para que a sombra de Pedro, projetada sobre elas, curasse. Jesus alguma vez curou pela sua sombra? Não, mas Jesus curou pela sombra de Pedro. Entende? A distinção não é entre as obras de Jesus e as obras dos discípulos. A distinção entre as obras de Jesus em seu ministério e as obras de Jesus por meio dos discípulos, porque ele foi para o Pai. O Senhor continuaria, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, a trabalhar por meio dos discípulos. Basta, irmãos, nós olharmos para como a mensagem do Evangelho percorreu o mundo e ainda percorre até hoje. Por mais de 2 milênios, mesmo o Evangelho sendo em muitos lugares hostilizado, mesmo os cristãos sendo perseguidos, Jesus ainda é um Salvador sem igual. Por isso o Evangelho não parará de avançar. O Evangelho não parou e não parará de avançar.
a menção da ida de Jesus ao Pai e a promessa que ele faz aos apóstolos, irmãos, de que eles fariam coisas maiores, foi cumprida no avanço do Evangelho por meio das mãos dos apóstolos. E o resultado desse cumprimento está acontecendo até hoje. Até hoje. Isso é encorajador para nós. Por quê? Porque nós não somos chamados a fazer uma obra da qual o Senhor Jesus Cristo não está ativamente envolvido. O evangelho pregado aqui hoje, irmãos, é o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos e que é resultado do acompanhamento de obras grandiosas que foram feitas no passado. É verdade, nós não temos mais manifestações extraordinárias, porque essas manifestações tinham o propósito de selar a mensagem que era anunciada. Mas agora, com o selo posto, nós não precisamos mais dos sinais, os sinais não são mais necessários. Mas a proclamação produz o mesmo efeito. Note, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos em massa, muitas pessoas, coisas extraordinárias aconteciam e as pessoas criam. Mas agora, sem essa explosão de milagres, como dizem alguns aí, sem isso, as pessoas continuam crendo, irmãos. Porque o evangelho é da mesma natureza. Ele não precisa ser mais acompanhado por essas coisas extraordinárias. E é este mesmo evangelho, o evangelho de João, que louva aqueles que não viram. Eles não viram e creram. Entendem? Entendem como é grandioso a natureza do evangelho de Jesus e como o próprio Jesus ainda é participante, está ativamente envolvido na missão? O evangelho, irmãos, está sendo pregado e a missão continua, porque Jesus não é um salvador que meramente foi embora e disse assim, agora é com vocês. Ele é um salvador sem igual. Olha o que ele diz ainda nos versos 13 e 14. Uma promessa. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa promessa, irmãos, é por vezes mal interpretada, porque ela é desprendida do seu contexto. Alguns veem aqui a chance da Mercedes-Benz. Alguns veem aqui a chance da viagem internacional. Alguns veem aqui o sonho da casa própria. Alguns veem aqui a esperança de um bebezinho na família. Alguns veem aqui a cura milagrosa da pessoa amada. Mas não é isso que Jesus está prometendo, irmãos. Note, esse texto tem a ver com a missão que os apóstolos fariam, não necessariamente com os desejos individuais que cada um deles tinham. O contexto do verso 12 é a missão que ele executaria, que o próprio Cristo executaria pelas mãos dos discípulos. E a chave para entendermos aquilo que Jesus está prometendo aqui é pedirdes em meu nome. Pedir em nome de Jesus significa pedir de acordo com o que Jesus pediria. Você acha que Jesus pediria uma Mercedes para você? Não. Ele não está tão preocupado assim com a sua vida agora, como você imagina. Ele não está tão preocupado assim com o seu conforto agora. Ele já preparou a morada na qual você estará realmente confortável. Mas ele não está preocupado com isso agora. Ele prometeu atender os pedidos que serão feitos de acordo com a vontade dele. Mas que tipo de pedidos são esses, então? Ora, todos aqueles que tenham ligação direta com o avanço do reino de Deus em nós e por meio de nós. Vou repetir, irmãos. Que pedidos são esses que Jesus prometeu atender? Todos aqueles que tenham verdadeira ligação com o avanço do reino de Deus em nós e por meio de nós. É isso que o texto está dizendo. E o texto diz que Jesus é quem recebe o pedido. Se vocês me pedirem, eu vou cumprir. Para quê? Para a glória do Pai.
A glória do Pai é manifestada naquilo que Cristo realiza em favor dos seus. O avanço do reino de Deus está ligado à glória de Deus, irmãos, não com a nossa glória. Entende? A natureza daquilo que você deve pedir tem a ver e deve ter a ver com a glória de Deus e não com a sua. Tem a ver com a satisfação do Pai e não com a nossa. Mas talvez você fale, mas isso é difícil. Não, você não está entendendo. Isso faz desse privilégio, dessa promessa, um privilégio ainda maior. Porque quando nós pedimos as coisas em nome de Jesus, isto é, as coisas que Jesus pediria, então, irmãos, isso manifesta a nossa completa unidade com Jesus. A nossa completa união com Ele. Nós devemos estar dentro do reino, fazendo as coisas que glorificam a Deus, para que assim haja evidência de nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Jesus não disse, eu fui, vão lá e façam vocês. Não, ele disse, eu vou, mas eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Continuem a fazer, porque eu não os desampararei, eu não os abandonarei. Avancem o reino, busquem a glória do Pai. Trabalhem, operem, proclamem o Evangelho, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus não deixou só os ensinos dele para que nós sigamos, irmãos. Jesus está conosco. Ele está conosco, atendendo os pedidos que têm a ver com o avanço do reino. Entende? Porque Jesus é um Salvador sem igual. Ele garante o destino celestial dos seus. Ele garante que eles conheçam a Deus. Ele garante que seus discípulos continuem a missão do reino. Não há ninguém igual a Jesus, irmãos. O Frei Beto está errado ao dizer que não haja propriamente diferenças entre cristianismo e budismo. Se assim ele pensa, então nós podemos asseverar que no final das contas ele não conhece a Jesus. Ele não conhece a Jesus. Ele diz no começo da frase que eu li para vocês, sou um católico que reza todos os dias para que Deus faça de mim um cristão. Deus ainda não fez dele um cristão. Não fez. Porque o verdadeiro cristão é marcado por uma visão do Cristo exaltado. Ele é um Salvador sem igual. Ninguém conhece o Filho. Ninguém que não conhece o Filho, conhece o Pai. Mas todo aquele que conhece o Filho, esse conhece também o Pai. Porque Jesus, irmãos, e só Ele, é um Salvador sem igual. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque nós temos um Salvador que se compadece de nós e que está conosco. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor não é alguém distante, que nos ordenou fazer a Tua vontade e disse que nós deveríamos nos virar no mundo. Nós te louvamos porque o Senhor está conosco. Te louvamos, Senhor, porque a razão pela qual o nosso coração pode ficar blindado da angústia pecaminosa é que o nosso destino está garantido. Não está garantido, Senhor, na qualidade da nossa fé. Não está garantido por causa das nossas obras. Não está garantido, Senhor, por causa do nosso conhecimento. Está garantido por quem Jesus é e o que Ele fez. E Ele é um Salvador sem igual. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por essa grande manifestação da Tua graça em Jesus. E porque nele nós temos tudo o que precisamos e muito mais. Assim nós oramos, em nome de Cristo. Amém.